Algumas nações prosperam, outras fracassam. Vejam só, o Ray Dalio é um investidor. Ele é fundador da Bridgewater Associates. Veja, ele analisou aí numa obra muito interessante a ascensão e a queda de impérios ao longo dos últimos 500 anos. Isso para explicar aí os ciclos econômicos, políticos e sociais que moldam o mundo. Daí ele argumenta que estamos vivendo num período de transição na ordem mundial. Mas esses padrões, essas mudanças, essas transições se repetem, hein? Nem sempre de maneira muito semelhante, mas às vezes até de maneira diferente. Então você tem muitas semelhanças de quedas e ascensões de impérios, muitas semelhanças a momentos do passado. Sobretudo agora, ele diz que nós estamos passando por um período, veja, nós estamos aí entrando no segundo quartel do século XXI. Quartel são 25 anos, né? Já se foram 25 anos do século XXI. Nós estamos entrando agora na segunda metade da primeira metade do século XXI. E esse período, segundo Ray Dalio, então fazendo aqui um resumo do seu livro, é muito semelhante ao período que, digamos que vai da crise de 29 até o final da Segunda Guerra Mundial, 1930 e 1945. Bom, isso não quer dizer que ele está prevendo aí uma terceira guerra mundial, né? Veja, então vamos lá. O livro do Ray Dalio é dividido em 4 partes. Veja, vou aqui descrever as 3 primeiras partes. A primeira parte do livro significa Ascensão e Queda de Impérios, é o nome, né? O Dalio examina impérios históricos, por exemplo, o holandês, o britânico e o americano, destacando fatores como comércio, a força monetária e as inovações tecnológicas, caracterizando aí esses 3 impérios. Aí ele introduz o conceito de um grande ciclo, que explica os altos e baixos das nações em termos de riqueza, poder e influência. Por exemplo, o Império Holandês prosperou através do comércio. Veja, foi aquele império que liderou lá as companhias das Índias orientais e ocidentais, né? O Império Britânico prosperou com a força de sua moeda, né? a Libra. E os Estados Unidos enfrentam agora o desafio da ascensão da China. Então, esse é o primeiro capítulo, né? Um segundo capítulo chama-se Ciclos Econômicos e Financeiros. Nesta parte do livro, ele vai explorar o papel do dinheiro na ascensão de um império, a questão de crédito e dívida nos ciclos econômicos. Ele enfatiza que as nações com reservas robustas, né, com capacidade de criar e disseminar o dinheiro junto à sua população, um baixo endividamento e, bom, a ideia de ter uma moeda forte, uma moeda de reserva, resiste melhor às crises e à decadência daquele império. Daí ele destaca muito a importância da produtividade humana como um motor de riqueza no longo prazo. Veja, isso daí a China tem de sobra, né? A produtividade humana. Depois, o terceiro capítulo se chama Ordem e Desordem. O autor analisa as dinâmicas de ordem e desordem internas, por exemplo, conflitos sociais, divisões políticas, por exemplo, o Tico contra o Teco, né? A direita contra a esquerda contra a direita, né? Então, essas desordens internas levam à decadência de um país, né? E também conflitos aí externos, né? Por exemplo, relações de poder e de disputa entre nações. Nós estamos vendo uma agora crescendo aí, né? Dos Estados Unidos contra a China. Aí ele aponta que a luta por riqueza e poder cria padrões repetitivos, que ele se propõe a analisar essas repetições, porque se você entender essas repetições, você consegue prever, né, a durabilidade, a manutenção, a extensão de um império. Por exemplo, atualmente o Império Americano está dando mostras aí de esgotamento, né? Sobretudo por causa da atual competição aí dos Estados Unidos com a China.
Bom, isso pode ser uma disputa tecnológica e sistêmica com potencial para um conflito grave, incluindo inclusive o risco de guerra. Aí ele fez lá uma estimativa que ele diz que é possível, dentro de uma estatística, prever uma guerra até nos próximos 10 anos. E ele diz a probabilidade de você ter uma guerra dos Estados Unidos contra a China nos próximos anos é de 35%. Bom, eu diria que é um percentual baixo, né? Se você disser, tem uma probabilidade de 50%, aí é uma alta probabilidade, né? Mas 35%, então acredito que vai ficar cozinhando em banho-maria, né? E talvez não passe da guerra comercial, né? Tanto é que o homem loiro, né, americano, ele já está assim, parece que cedendo, né? E buscando o diálogo com o senhor Xi Jinping, né? Bom, e os Estados Unidos versus a China é sempre um tema relevante nas análises geopolíticas, porque você tem uma potência dominante, vamos dizer, que é os Estados Unidos, e a China, que é uma potência emergente, que está surgindo no horizonte, né, especialmente na área tecnológica, que pode determinar a liderança global. A China tem um potencial de crescimento ilimitado, vejam bem, enquanto os Estados Unidos mantêm ainda uma ligeira vantagem no seu poder aí do dólar, vantagem, e também o poder militar formidável, mas esse poder vai diminuindo com o passar dos anos, né? Interações sociais, veja essa questão. O Ray Dalio, enfatiza que normas e comportamentos sociais influenciam os resultados econômicos. Conflitos internos, como a polarização política, a desigualdade, podem enfraquecer as nações. Bom, eu já falei um tanto sobre essa questão, né? Sobre a desigualdade, por exemplo, que nos Estados Unidos, em 1980, a classe média nos Estados Unidos era de 60% da população, hoje é 40%. Eu tenho recebido aí muitas notícias não muito alvissareiras sobre como é que está sendo a vida, o dia a dia nos Estados Unidos. E a coisa não está muito fácil. E agora o homem loiro declarou guerra, né? Guerra às universidades, né? O que também é um problemaço, eu tenho impressão, né? É um problemaço. Bom, essas previsões aí do autor aí do momento, Ray Dalio, com foco nos padrões históricos e nas projeções para o futuro, especialmente no contexto da competição entre Estados Unidos e China e as transições da ordem mundial, tem sido bastante indicada aí para os analistas de geopolítica, uma obra importante. Bom, então assim, fazendo um resumo rápido, veja, ele estrutura essa análise em torno de 3 grandes ciclos que governam a ascensão e queda de nações e impérios. Esses ciclos são interconectados e operam em diferentes escalas de tempo, mas eles convergem. Então você tem 3 ciclos aí que convergem para explicar períodos de prosperidade, declínio e transformação. Ele baseia sua abordagem em dados históricos, indicadores econômicos e padrões sociais. E examinou 500 anos de história, com ênfase, então, no Império Holandês, Britânico e Americano. Então, vamos entrando um pouquinho mais dentro do que ele entende veja, essa questão aí da ascensão e na queda dos impérios. Veja, ele disse que tem um ciclo ali que reflete como é que as nações acumulam poder, né? E também poder monetário, financeiro, econômico, né? E como é que ela vai estruturando o seu crédito e a sua dívida ao longo de décadas. Isso pode durar de 50 até 100 anos. Está muito ligado aí ao papel do dinheiro, do crédito, das moedas de reserva de um império. Por exemplo, na Holanda você tinha o florim, né, holandês. No Reino Unido você tinha a libra. E hoje os Estados Unidos têm o dólar. Mas como é que funciona o dinheiro na ascensão e na queda dos impérios? Veja, numa fase de crescimento, quando uma nação é produtiva, a sua moeda naturalmente é forte e o crédito flui naturalmente e facilmente para a sua população e para o seu entorno. Daí eles se tornaram um império. E isso leva a muitos investimentos, a muita prosperidade. Então, o império ele tem um banco central que emite dinheiro, que emite crédito, que estimula a sua economia. Veja, e com o tempo há uma tendência a um endividamento.
Veja, qual que é o problema? É quando o endividamento é mais rápido do que a produtividade do império, né? Ele se torna, vamos dizer, meio viciado, meio consumista, né? E vai criando uma bolha aí de endividamento. É uma fase de endividamento excessivo. Você lembrou de algum país assim, que fica aqui no norte da América Central? Veja, daí os cidadãos, os próprios governos tomam empréstimos além da sua capacidade de pagar, gerando uma dívida pública, um déficit, por exemplo, um déficit comercial com outros países, né? Aí você é obrigado, por exemplo, a criar uma tarifa, né, um tarifaço ou sanções, né? Bom, se as dívidas ficarem insustentáveis, você pode ter uma crise financeira, né? A fase de crise no império, forçando por exemplo, a você desvalorizar a sua moeda ou a modificar a maneira como você imprime o dinheiro. Enfim, você precisa de reestruturar a tua economia. E essas necessidades de você fazer reformas podem enfraquecer a sua moeda, né? E também a sua influência global também pode ficar assim contestada, enfim, as pessoas vão perdendo a confiança. Por exemplo, o Império Holandês, veja, ele entrou em declínio no século XVIII, quando as suas dívidas de guerra e os seus gastos excederam a sua capacidade econômica. Bom, e o florim, ninguém mais nem lembra do florim, né? Foi enfraquecendo. Bom, o Ray Dalio ele aponta que nos Estados Unidos o endividamento é crescente. A dívida ela é pública, ela é governamental e ela também é dos cidadãos, ela é privada. Veja, e a impressão de dólares desde 2008, a impressão, digamos, exagerada de dólares já é um sinal de uma fase avançada de endividamento, né? Veja, essa relação entre a dívida e o PIB, né, às vezes a dívida ela tem que ser menor do que o PIB, né? Se a dívida for maior do que a produtividade, aí realmente a coisa foi para o beleléu, né? Porque você tem que financiar o déficit. Na verdade, o ideal seria você financiar o déficit sem depender de uma exagerada impressão de dinheiro, né? Senão você vai imprimir dinheiro assim ao Deus dará, né? E vai gerar inflação, aumento dos juros e tudo, né? Veja, um ciclo de ordem e desordem pode durar de 10 a 20 anos, né? É um outro ciclo que ele detecta aí, que descreve as dinâmicas sociais e políticas dentro de uma nação. Então você tem períodos que você tem uma coesão melhor. Veja, a coesão social é extremamente importante dentro de uma nação e de um império, uma certa coesão social. Por exemplo, o Império Romano, enquanto ele teve a coesão social, ele se manteve poderoso, né, controlando o seu entorno, as suas fronteiras. Você tinha um relativo equilíbrio entre as classes sociais, né? Por exemplo, a China tem isso daí, ela tem essa coesão social. Aliás, isso faz parte aí do confucionismo, né? A ordem, a harmonia é uma coisa importantíssima. Por exemplo, eu já fiz uma previsão aqui, por que que a Índia, por mais que ela esteja crescendo e se desenvolvendo, ela nunca vai ser uma China, pelo menos não nas próximas décadas, porque ela não tem essa coesão social que a China tem, né? A Índia ainda vive o sistema de castas, ainda existe um fosso, né, entre as classes mais altas e as enormes classes mais baixas, né? Ainda existe uma desigualdade social crônica, né? Então, isso leva a uma certa desordem, a um certo conflito de classes, né? Por exemplo, alguns analistas dizem que a União Soviética ela caiu no fim das contas porque o tipo de socialismo que existiu na União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, era calcada num marxismo que pregava uma luta de classes, né? Ao passo que a China ela nunca pregou a luta de classes. Aliás, isso faz parte do maoísmo, né? Desde o começo ele se colocou radicalmente diverso na sua teoria, né? Da teoria que vigorou na União Soviética, porque dentro da China jamais se incentivou a criação de uma luta de classes e da hegemonia de uma classe ou de uma ditadura de um proletariado e tudo mais. Não, ali se buscou uma coesão social desde o começo, né? E se evita
muito na China, hoje se evita tanto a existência de multibilionários, né, porque a tendência de você privilegiar uma casta de multibilionários, que acaba sendo aí 0,1% da população, ou menos até, e você também deve evitar ao máximo a miséria absoluta, né, porque aí o seu sistema está falido, né, se ele tende a criar miséria, como existe aqui no Ocidente, que aliás está levando à decadência do Ocidente, né, a concentração de renda excessiva e ao mesmo tempo o crescimento de classes baixas, né. Mas como é que funciona o ciclo de ordem e desordem interna? Veja, uma fase de ordem. Após uma crise, por exemplo, vamos imaginar uma crise de uma guerra, por exemplo, a crise de 29, ou de uma depressão. Por exemplo, os Estados Unidos teve a crise de 29, né? E depois ele teve a guerra do Vietnã, né? Veja, o que acontece? Quando você tem uma crise, muitas vezes, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela foi extremamente benéfica para os Estados Unidos, né? Ele surge na Europa como o credor, o indivíduo que vai criar uma moeda estável ali para estabilizar, e vem o plano Marshall e reconstroem a infraestrutura destruída e tudo mais. Então, mas não é incomum que após uma crise, por exemplo, na crise de 29, os Estados Unidos se uniu também, né? Se uniu através das teorias econômicas do Keynes, da intervenção do Estado na atividade econômica, ele conseguiu debelar aquela crise e saiu por cima, né? A sociedade se une em torno de objetivos comuns, até por causa da crise o país se une, né? Você vê que é muito comum quando um país está numa lona, aí numa encruzilhada, ele arruma uma guerra para tentar mobilizar a população. Foi mais ou menos o que fez a Ucrânia, né? E a sociedade se une em torno de objetivos comuns, né? Promovendo uma cooperação, até por causa da crise, uma produtividade, um crescimento. Então você passa a ter confiança nas instituições e você passa a ter um menor conflito de classes, você passa a ter coesão social. Essa é uma fase de ordem, que ela pode se suceder a uma crise, né? E uma fase de desordem. Veja, com o tempo, as desigualdades econômicas e a polarização política, que é uma porcaria, uma desgraça, a polarização política, o tico contra o teco, né? Assim, um maniqueísmo político, onde um é visto como um santo e o outro como um diabo. Isso não leva ao crescimento. Essa divisão política não faz o país se desenvolver, né? Pelo contrário, a polarização política faz aumentar a desordem e pode levar à fragmentação social e a grupos, a oligarquias que se detestam, né? Então você tem um conflito entre a elite, as classes médias e as classes baixas, gerando o esfacelamento, ou como o pessoal diz, o esgarçamento da sociedade, né? Então a desordem aí, a polarização política, as desigualdades econômicas, elas se intensificam nessa fase da desordem e enfraquece a governabilidade, aí a famosa governança e a coesão social, ela pode se esfacelar, né? Levando a uma ruptura, inclusive, né? Em casos extremos, por exemplo, a desordem leva a revoluções. Veja, isso pode acontecer fermentando lentamente dentro de um país ou pode ser feito de maneira revolucionária, né? Por um grupo iluminado, muito bem patrocinado e muito bem orientado, como se deu inclusive na Revolução Russa, lá em 1917, né? E também a desigualdade social, né? Ela estava já bastante, digamos, bastante avançada na época do czarismo, né? Bom, o fato é que a desordem leva a revoluções, a guerras civis ou colapsos institucionais. Veja que a guerra civil na China, no maoísmo, ela não era fruto simplesmente de um empobrecimento da população ou fruto de uma falta de coesão social. Não, ali se tratava da luta dos comunistas, que naquele momento eram os nacionalistas, os patriotas, contra o imperialismo ali dentro, representado ali pelo Chiang Kai-shek, né, que recebia dinheiro dos Estados Unidos, do Ocidente e tudo mais. Então foi uma guerra civil interna, mas lutando contra o invasor estrangeiro, que espoliava a China de todas as suas riquezas, que viciava o país em ópio, né? Explorava assim até o osso, né? Então aquela guerra civil foi extremamente importante para a libertação interna da China. Tanto é que o exército da China se chama Exército de Libertação Nacional, né? E que agora vai estar lá representado
no dia da vitória, no dia 8 de maio, agora lá em Moscou, né? O Xi Jinping ele vai estar lá, o Lula vai estar lá, né, com o Vladimir Putin, porque se comemora ali o dia da vitória, porque quem livrou o mundo do nazismo efetivamente foram os russos, foi a Rússia, né? O Ocidente ele simplesmente ele se aproveitou, né, da situação, né? Os Estados Unidos ele quer se fazer aí como alguém que venceu o nazismo, mas foram os russos que venceram o nazismo e vão vencer de novo, né? Porque ele se restabeleceu lá na Ucrânia, né? Bom, mas isso aí eu já abordei em vários canais, em vários vídeos nossos, né? O fato é que a desordem ela leva a um colapso institucional, né? E ela pode colapsar o país, né? Marcando o início de um novo ciclo de ordem. E muitas vezes o país ele sai completamente diminuído, né? Como se deu, por exemplo, com o Império Mongol, depois que esfacelou, que acabou o Império, né? O Império Romano, por exemplo, foi esfacelado, foi invadido. Primeiro ele se dividiu em Romano do Ocidente e Romano do Oriente, né? Depois continuou a se dividir. Veja, um grande exemplo histórico aí, a Grande Depressão nos Estados Unidos, 1929 até 1933, gerou muita desordem interna nos Estados Unidos, mas a liderança de Roosevelt, né, as teorias econômicas lá do Maynard Keynes, e também logo ele teve que se mobilizar para a Segunda Guerra Mundial, restauraram a ordem interna. Então, hoje, o Ray Dalio, o autor dessa obra, ele vê sinais de desordem nos Estados Unidos. Primeiro, uma polarização política cada vez maior. E veja, agora a queda da popularidade do Donald Trump já está menor do que ela estava, hein? A desigualdade de renda, veja, os 1% mais ricos dos Estados Unidos, olha só, pessoal, os 1% mais ricos detêm 90% de toda a riqueza. Você faz ideia do que é essa concentração de renda? Então você passa a não confiar mais nas instituições. Você passa a desconfiar das instituições. E daí você vê o próprio presidente da República combatendo as principais universidades dos Estados Unidos, onde, teoricamente, você tem lá toda a pesquisa, desenvolvimento, o fomento à infraestrutura, isso tudo sai de dentro das universidades. Por exemplo, a internet ela saiu de dentro das universidades, né? As redes sociais, né? Você não teria, né, Facebook, você não teria aqui YouTube, Google, sem o papel das universidades. Mas por que elas se tornaram inimigos? Bom, ele diz que o wokismo, que as universidades estão infiltradas pelo identitarismo. Então, talvez ele faça o que a Lava Jato fez aqui no Brasil, né? Por exemplo, para você combater alguns corruptos, você destrói as empresas, você destrói as melhores empresas de um país para combater alguns corruptos que fizeram negócios lá nessas empresas. Será que ele vai fazer isso daí? Ele vai destruir as universidades para se livrar do wokismo e do identitarismo? Por exemplo, começando por Harvard. Talvez ele meta a mão lá nos 50 bilhões da reserva, do fundo de reserva de Harvard. Acho que Yale deve ter 40 bilhões de reserva. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro da instituição? O que ele pretende fazer? Então, é uma complicação isso daí, porque se você for lá na China, você vai ver universidades de ponta, cada vez maiores e melhores, e em maiores quantidades, e não tem nenhum tipo de disputa aí, de esquerdismo, de infiltração, nada disso. Eles estão preocupados em formar engenheiros, né, em formar químicos, físicos, em formar, enfim. Pô, isso pode ser um tema aí para um próximo vídeo nosso, né? O que você não pode é jogar água suja do banho com o bebê junto, como fizeram aqui no Brasil, hein? Ok? Bom, já indo para a parte final do vídeo aqui, nós estamos aqui no canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder Araújo e você chegando aqui, até aqui, você já dá aí um like no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal. Traga um seguidor para o nosso canal. Veja, ainda vou terminar aqui o tema do dia de hoje, que é uma análise do livro aí do Ray Dalio. O Dalio, ele usa métricas aí, por exemplo, o índice de Gini, ele mede a desigualdade de renda, né? E a disparidade de renda dentro de um país, uma nação ou um império, né? E ele traz esse conceito de polarização política. Por exemplo, na hora de votar, as pessoas são muito rígidas, né? E elas associam um lado com o bem supremo e o outro lado
como o mal absoluto, quer dizer, uma falta de consciência total do que está em jogo, né? Porque as coisas não vão da água para o vinho, assim, e do vinho para a água, com essa, simplesmente porque você votou em fulano, ciclano ou beltrano, porque todo o sistema eleitoral já está, de certa forma, dominado por uma elite, por uma classe dominante, né? Bom, continuando, pessoal, veja, o ciclo de ordem e desordem externa. Eu acabei de falar no ciclo de ordem e desordem interna. Falei da crise de 29, da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos e tal. Veja, um ciclo de ordem e desordem externa abrange as relações de poder entre as nações. Inclui aí o comércio, a influência geopolítica, conflitos militares. Veja, que pode durar de décadas a séculos, né? Vocês vejam lá, a França e a Inglaterra tiveram uma guerra que durou 100 anos, chama Guerra dos 100 Anos, né? Veja, é um ciclo de desordem e ordem externa, né? Como é que funciona o ciclo de ordem e desordem externa? Veja, você tem uma fase de ordem. Veja, uma potência dominante estabelece uma ordem global. Manja aquele ordem internacional baseada em regras, né, que os Estados Unidos impunha. Então você tem aí as regras que você cria ou modifica a seu bel prazer dentro de um âmbito externo, mundial, global. E você tem a moeda de reserva que domina, por exemplo, o dólar, e você tem uma influência cultural avassaladora, que os Estados Unidos teve e ainda tem. Em boa parte, uma coisa que os Estados Unidos ainda tem é a sua influência cultural. Por exemplo, vocês viram aí o show da Lady Gaga aí em Copacabana, né? Tem um monte de Patricinho, Mauricinho e, enfim, tem um monte de gente aí exaltando, elogiando, outros combatem, né? Bom, eu jamais iria num show desse, porque eu sou avesso a multidões exaltando uma música que, para mim, soa como uma coisa, eu diria, é um enlatado de terceira categoria, né? Para os meus ouvidos soa assim, soa aquilo, soa muito decadente, né? Aquele tipo de show. Mas, enfim, aquele pessoal gosta de estar lá na avenida, na rua, né? 2 milhões de pessoas. Aí talvez a Prefeitura do Rio vai ter um retorno aí de uns 600 milhões, aí só pelo consumo ali no entorno da, da estrela ali no palco. Mas então, é a influência cultural dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil, né? Bom, veja então, continuando, como é que as nações vão se alinhar ou vão competir, né, dentro de uma ordem externa, né? Veja, elas vão ter que se adaptar a essa ordem global da potência dominante, da potência imperial, do imperialismo, né? As nações elas vão se alinhar ao imperialismo e elas vão competir entre si marginalmente, né? Por exemplo, como durante muito tempo os países disputavam para ver quem é que ia pegar os empréstimos do FMI, do Banco Mundial, e ficavam endividados, e ficavam lutando pelas migalhas que saíam lá do imperialismo, né? Depois vem uma fase de desordem, né? Uma potência emergente, vocês já podem imaginar de quem que eu estou falando, desafia a potência dominante, criando tensões comerciais, tensões tecnológicas, tensões militares. E isso pode levar a conflitos, guerras comerciais, como a gente está vendo, e até a guerras militares. Se bem que eu não acredito que se vai ter 35% de probabilidade de ter uma guerra entre os Estados Unidos e a China, eu acho que essa guerra militar não vai acontecer, né? Até mesmo acho que se houver, não vai ser nada bom, vai ter muita destruição mútua, mas no fim das contas, os Estados Unidos sabem que perde essa guerra, se for uma guerra militar, porque fatalmente a Rússia vai ficar do lado da China, porque o acordo, a aliança que eles têm é muito mais sólida do que o que se imagina. Não que ela seja sólida para sempre, mas ela é sólida neste momento, né? Um interesse mútuo, um interesse geopolítico mútuo, né? Então você pode ter uma guerra. A guerra comercial ela pode ser o prenúncio de uma guerra militar, né? Até que uma nova ordem seja estabelecida. Naturalmente você vai ter uma transição aí, uma transição entre ordens, né? Essa transição geralmente é caótica, né? É marcada por crises financeiras, por guerras, por mudanças abruptas do poder global. Um exemplo, por exemplo, a transição do Império Britânico para o Império Americano após a Segunda Guerra Mundial.
Veja, aí no caso foi uma transição relativamente pacífica, né? Mas por quê? Porque ela foi precedida por duas guerras mundiais, nas quais nas duas os britânicos estiveram envolvidos, né? Bom, atualmente a competição entre os Estados Unidos e a China reflete uma nova fase de desordem externa. Então você tem tensões em áreas, por exemplo, na tecnologia, aí no 5G, os Estados Unidos fez das tripas coração para proibir a influência da Huawei dentro dos Estados Unidos. A inteligência artificial, por exemplo, eles perderam muito dinheiro quando a China lançou lá o DeepSeek. Logo mais, a China vai lançar muito provavelmente um chip que vai tornar obsoletos os chips da Nvidia e de outras empresas que lá da própria empresa lá da TSMC lá de Taiwan e por aí vai, né? Tensões na área do comércio. Por quê? Porque você criou aí um prejuízo à própria oferta de produtos com esses tarifaços aí do Trump, né? Então, por exemplo, muitos produtos que iam ser entregues sequer saíram do porto de Xangai e outros portos lá da China, né? Você criou uma crise na própria oferta, mas a demanda ela continua, né? Bom, você tem aí, para terminar aqui a nossa análise, veja, uma interconexão dos ciclos. Uma interconexão. Veja, os ciclos, eles interagem. Por exemplo, um alto endividamento dentro de um ciclo de longo prazo, ele pode fazer aumentar um alto endividamento interno, por exemplo, como se dá nos Estados Unidos. Isso no longo prazo, se o Trump não conseguir diminuir esse endividamento aí, por exemplo, ele consegue trazer a indústria de volta para os Estados Unidos num prazo recorde, né? Por exemplo, ele ia acabar com a guerra da Ucrânia em um dia, né? Já são 100 dias e não acabou, né? O endividamento, ele ia acabar com o endividamento como? Ele vai trazer a indústria de volta para os Estados Unidos e tudo em um ano, né? Veja, se o endividamento continua, você vai aumentar a desigualdade social. Ou seja, você vai prejudicar o ciclo interno daquele país, levando à desordem social, desagregação política, divisão e tudo mais. A desordem interna ela enfraquece a nação, né? Ela reduz a sua capacidade de competir globalmente, ou seja, uma desordem interna vai prejudicar o império, o imperialismo aí, no sentido global, no sentido externo, né? Uma coisa depende da outra, né? Para você ter um imperialismo sólido, você tem que ter um país sólido internamente. Uma crise externa, por exemplo, uma guerra externa, às vezes pode levar a uma melhoria interna, uma coesão interna, reiniciando aí um ciclo de ordem interna. Então pode ser que em algum momento os Estados Unidos, sei lá, ele reflita que sem uma guerra de verdade, ele não vai conseguir criar essa ordem interna. Se bem que eu duvido que ele seja capaz agora de travar essa guerra externa, né? Bom, vamos ver, né? Bom, as previsões finais aí do Ray Dalio. Veja, ele não faz previsões exatas, mas ele usa essa análise cíclica para identificar aí tendências prováveis e os riscos que nós estamos correndo aí nos próximos 10 a 20 anos. As projeções que ele faz são baseadas em dados históricos, indicadores atuais, e daí ele, através dessa metodologia preditiva, ele combina análise quantitativa aí com insights qualitativos, né? Então vamos trazer aqui suas principais previsões, momento chave aqui do vídeo, hein? Com um foco no contexto global e na competição Estados Unidos-China. Primeiro, o dado ele prevê um declínio relativo dos Estados Unidos. Contexto, veja, os Estados Unidos permanecem ainda a maior potência econômica e militar, com o dólar como moeda de reserva global. No entanto, os Estados Unidos vão enfraquecer. De que modo eles vão enfraquecer? Endividamento. Veja, então a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassa 130% do PIB agora, em 2025. E a impressão de dinheiro para financiar o déficit vai desvalorizando o dólar gradualmente. Primeiro, a desordem interna. Então você tem a polarização política e a desigualdade de renda que estão no maior nível em um século. Isso vai minando a coesão social e a capacidade a governabilidade vai perdendo a sua eficácia. Depois, a competição externa. A ascensão da China está reduzindo a vantagem relativa dos Estados Unidos em áreas como tecnologia, comércio e influência global. Então, a previsão que ele faz é que os Estados Unidos continuarão a ser uma potência líder, mas vão perdendo a sua influência gradualmente.
O dólar vai perdendo seu status de moeda de reserva dominante nas próximas décadas e a confiança global que ele inspirava vai diminuindo, né? Então, agora, outra previsão que ele faz, a ascensão da China. O contexto é que a China é a segunda maior economia do mundo, e há quem diga que já é a primeira, e vem crescendo rapidamente, vai ultrapassar e vai se tornar formalmente a primeira economia do mundo, hein? Em tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, o 5G, os semicondutores, no comércio, a iniciativa Cinturão e Rota da Seda. Veja, a China tem uma população altamente educada, uma mão de obra altamente qualificada, uma produtividade crescente, um sistema político centralizado, né, que tem um objetivo, uma governança de longo prazo. E, aliás, ela tem um planejamento de longo prazo, ela tem uma previsão de crescimento sustentado. Portanto, ela tem um potencial ilimitado para crescer, né? Porque ela mantém os seus investimentos em educação, em inovação, em infraestrutura. Então, a economia chinesa, segundo o Ray Dalio, ela vai superar a dos Estados Unidos em termos nominais, formais, até 2030. Então, aí os Estados Unidos, ele ainda seria a potência militar global, mas ele já não seria a potência econômica dominante. Ele estaria também, com o passar dos anos, perdendo a sua hegemonia militar também. Veja, mas há desafios para a China. A China também enfrenta certos riscos. Dívidas internas, por exemplo, teve lá a crise imobiliária. Alguns dizem que a população da China é um pouco envelhecida e depois ela vive também tensões com o Ocidente. Bom, no entanto, ela tem uma resiliência histórica, sistêmica, capaz de superar esses obstáculos, né? Como já superou outras vezes. A questão da liderança tecnológica. Veja, a liderança tecnológica será o principal campo de batalha. A China investe pesadamente em inteligência artificial, em tecnologias verdes, em produção de energia elétrica via painéis solares, né? E potencialmente ela já supera os Estados Unidos em várias áreas, né? Bom, e depois então você corre o risco aí de um conflito Estados Unidos-China, né? A competição entre uma potência dominante, Estados Unidos, e uma emergente, a China, segue um padrão histórico que frequentemente leva a um conflito, né? Daí o Dalio, ele cita paralelos aí com a rivalidade entre Reino Unido e Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, foi a rivalidade da Alemanha frente à indústria inglesa, né? A competição econômica, industrial, financeira, né? Que levou à Primeira Guerra Mundial. Existe a possibilidade de guerra? Bom, então ele falou, tem uma probabilidade de 35% em um conflito militar significativo entre Estados Unidos e China nos próximos 10 anos, até 2035, possivelmente desencadeado por disputas em torno de Taiwan, no Mar do Sul da China, ou por sanções comerciais extremas. Bom, a gente já sabe que as sanções comerciais extremas não vão rolar, o Trump já está voltando atrás, né? Mesmo sem uma guerra militar, ele prevê aí uma intensificação da guerra comercial e tecnológica. Então você vai ter sanções, vai ter bloqueios de tecnologia, como se deu com os chips semicondutores, disputa por recursos estratégicos. Os Estados Unidos estão desesperados atrás das terras raras lá na Groenlândia. Veja, um conflito, mesmo que não seja militar, ele pode fragmentar aí o globalismo, a economia global, como ela já está acontecendo, já está fragmentando, criando blocos econômicos separados, por exemplo, um liderado pelos Estados Unidos e o outro liderado pela China, né? Então nós já estamos nesse período de transição entre ordens mundiais, semelhante ao período de 1930 a 45, marcado por crises financeiras, conflitos e a redefinição do poder. A ordem atual, concluindo, centrada nos Estados Unidos, está enfraquecendo. A previsão, então, é que a ordem mundial vai ser bipolar, tripolar ou multipolar, com os Estados Unidos, a China e outras potências, por exemplo, a União Europeia, a Índia, compartilhando influência. Alternativamente, embora isso seja algo que ele acha que vem em segundo lugar, a China poderá emergir efetivamente como a líder dominante, já em 2030. Isso se os Estados Unidos não forem capazes de enfrentar os seus desafios internos e seus desafios externos. Essa transição ela vai levar de 10 a 20 anos, com períodos de instabilidade econômica e geopolítica. Pode ser que o Trump ele dê um fôlego para os Estados Unidos, né?
Muito bem, pessoal. Então nós estamos diante aí de um desafio sistêmico global, onde tem que entrar também aí os desafios das mudanças climáticas, né? As nações precisam se preparar também, né? A desigualdade global, né? Também que nós estamos entrando aí numa fase de desigualdade global, de tensões sociais e políticas. Bom, então, muito bem. Acho que, para resumir, nós já estamos com 40 minutos de vídeo. Veja, só queria terminar o vídeo falando sobre a metodologia que o Dalio usa, né? Ele usa 18 indicadores-chave para fazer suas previsões. Os principais é a relação dívida-PIB, a participação no comércio global e a força militar, né? Entre os três principais desses 18. Isso vai avaliar a saúde de uma nação, né? E aí ele tem lá um índice de poder, potencialmente, daquela nação, né? Ele classifica as nações, tanto em termos históricos, como em termos potenciais, como em termos atuais, como é que ela está no momento. Então é muito interessante essa obra, né? E aí ele identifica aí 17 forças principais dentro de uma nação, na qual entra educação, inovação, coesão social. Isso molda o sucesso de uma nação. E como é que essas forças interagem, né? Daí ele analisou os impérios do passado para ver como é que essas forças interagem, aí podendo prever os resultados futuros, né? Por exemplo, prever que pode ter uma guerra com 35% de chance de ter uma guerra entre os Estados Unidos e a China, né? Alguns princípios são muito importantes, né? Por exemplo, uma nação precisa diversificar os seus investimentos, suas políticas, né? É preciso estudar o passado para antecipar os padrões futuros. É preciso haver uma cooperação interna, né? E também entre as nações. É preciso uma colaboração, né? E não um país que é contra todo mundo, né? Mesmo que você tiver um mundo polarizado, multipolar, você vai precisar ter algum nível de colaboração, né? Embora as previsões sejam fundamentadas, existem coisas imprevisíveis, né? Por exemplo, a pandemia, né? Ou um avanço tecnológico inesperado. Isso pode alterar o ciclo, né? Então, o comportamento humano ele é sempre muito complexo, né? E, bom, concluindo aí, então, esses ciclos do Dalio oferecem uma lente importante aí para entender as forças que moldam o nosso mundo, né? Bom, e o Brasil, hein? Como é que fica o Brasil, né? Bom, no Brasil, bom, eu vou deixar o Brasil para o próximo vídeo, porque o nosso vídeo está muito longo, né? Mas eu vou falar sobre o Brasil, a dívida pública do Brasil, a questão da moeda, da inflação, da produtividade, das reservas internacionais do Brasil, dos riscos que o Brasil corre, a comparação histórica do Brasil com outros países e a previsão para o Brasil. Vou fazer uma previsão para o Brasil no curto prazo, no longo prazo e tratar de outros temas também, como polarização política, desigualdade, educação, e por aí vai. E depois vou fazer uma previsão para o Brasil, mas eu vou deixar isso aí para o próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela sua presença no nosso canal. Não se esqueça de apoiar o nosso canal para que a gente continue a produzir os nossos vídeos. Eles têm um caráter educacional, um caráter educativo, um caráter de formação, um caráter de informação, né, e de trazer, por exemplo, hoje foi basicamente um comentário em cima de um livro, de uma obra, né, mas que é bastante relevante do ponto de vista da análise geopolítica. Então, agradeço aí aos nossos seguidores. Vamos em frente. Canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Vamos em frente, pessoal, e até a próxima e fiquem com Deus.